espera. Uma vez, em uma terra distante, um casal chamado Abraão e Sara. Eles eram conhecidos por sua fé inabalável em Deus, mas havia algo que eles desejavam mais do que tudo: um filho. Porém, a vida parecia ser contra eles. Sara, já idosa e sem esperança de ser mãe, e Abraão, com 100 anos, não viam mais o sonho de se tornarem pais como uma possibilidade real. Eles haviam orado durante muito tempo pedindo a Deus, mas nada parecia mudar. O tempo estava contra eles e a dor da espera estava começando a ser difícil de suportar. Mas, como muitas vezes acontece com os planos de Deus, o impossível estava prestes a acontecer. Um dia, 3 viajantes chegaram à tenda de Abraão. Abraão, sempre hospitaleiro, os recebeu com grande respeito, sem saber que aqueles homens não eram comuns. Eles eram mensageiros de Deus. Quando Sara foi mencionada, eles lhe deram uma mensagem direta: dentro de 1 ano, você terá um filho. Sara, que ouviu a promessa, não pôde deixar de rir. Ela sabia o quanto estava velha e que essa promessa parecia impossível. Mas Deus, com seu poder infinito, não estava limitado pelas leis naturais. E então, contra todas as probabilidades, a promessa foi cumprida. Menos de 1 ano depois, Sara deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Abraão, com seus 100 anos, finalmente teve o filho que tanto desejava. Para ele, aquele bebê não era apenas um filho, mas um milagre, uma prova viva de que Deus sempre cumpre suas promessas, não importa o quão impossível elas possam parecer. Capítulo 2. A alegria de Abraão e Sara. A alegria que tomou o coração de Abraão e Sara foi indescritível. O que parecia ser impossível agora se tornava realidade diante dos seus olhos. Isaque, o filho prometido, era a alegria de suas vidas. Cada vez que Abraão olhava para Isaque, seu coração se enchia de gratidão a Deus. Sara, por sua vez, não podia parar de sorrir. O nome do menino, Isaque, que significa ele ri, refletia perfeitamente o que ele trouxe para a vida do casal: risos, alegria e a realização de um sonho. Abraão e Sara sabiam que esse milagre não era apenas uma bênção pessoal, mas um sinal do poder de Deus de transformar impossibilidades em realidades. Eles haviam esperado tanto, haviam orado tanto, e agora estavam vendo a resposta de Deus diante deles. Isaque não era só um filho, ele era a promessa cumprida. Eles estavam profundamente agradecidos, e cada dia que passava, se lembravam da fidelidade de Deus. Mas a história de Abraão e Isaque estava longe de ser simples e tranquila. A fé de Abraão seria colocada à prova de uma maneira que ele nunca imaginara. Capítulo 3. A prova de fé. Foi em um momento de oração que Abraão ouviu uma voz vinda de Deus. A voz que sempre guiou sua vida agora lhe fazia um pedido que parecia impossível. Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, e oferece-o como sacrifício. Como poderia Deus pedir isso? O próprio Deus que havia lhe dado Isaque, agora pedia para que ele entregasse esse presente precioso de volta? Abraão ficou perplexo, mas não hesitou. Ele sabia que Deus era justo e bom, e que, de alguma forma, tudo aquilo fazia parte do plano divino, mesmo que ele não conseguisse entender. Ele não sabia como, mas confiava que Deus sabia o que estava fazendo. Abraão podia ter resistido. Ele podia ter gritado não e fugido. Mas ele sabia que a fé verdadeira é aquela que confia em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desconcertantes. Na manhã seguinte, Abraão acordou Isaque cedo, com um olhar sereno, mas firme. Venha, Isaque, vamos dar um passeio, disse ele. Isaque, que confiava plenamente em seu pai, não fez perguntas. Eles pegaram a lenha, o fogo e o facão e começaram a caminhar até o monte onde Deus os levaria. Isaque, já com certa idade, carregava a lenha, enquanto Abraão carregava a faca e o fogo. No caminho, Isaque fez uma pergunta que todo pai teme. Pai, temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com grande fé, respondeu: Deus proverá. Capítulo 4. O altar e a fé. Inabalável.
Chegando ao lugar designado, Abraão começou a construir o altar, com suas próprias mãos, como um ato de obediência a Deus. Isaque, sem saber exatamente o que estava acontecendo, olhou nos olhos de seu pai. Ele viu o amor em seus olhos, mas também viu algo mais. Uma fé inabalável em Deus. Isaque sabia que seu pai nunca faria nada para lhe fazer mal. Mesmo sem entender completamente, Isaque subiu no altar, confiando em Deus e em seu pai. Abraão, com o coração apertado, segurou a faca e se preparou para cumprir o que Deus havia pedido. Naquele momento, quando ele levantava a faca para sacrificar Isaque, algo extraordinário aconteceu. Uma voz do céu gritou: "Abraão, não faças mal ao menino!" Era o anjo de Deus, que veio para impedir o ato. "Agora sei que você confia em mim mais do que qualquer coisa", disse o anjo. E foi quando Abraão olhou para trás e viu um carneiro preso em um arbusto que Deus havia providenciado. O carneiro seria o sacrifício no lugar de Isaque. A obediência de Abraão não só poupou a vida de seu filho, mas também demonstrou sua fé inabalável em Deus. Capítulo 5. A promessa cumprida e a bênção de Deus. O anjo, em seguida, falou: "Mais uma vez, Abraão, como você confiou tanto em Deus, Ele fará com que sua descendência seja tão numerosa quanto as estrelas do céu. E por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas." A fé de Abraão, sua confiança em Deus, não só garantiu a vida de Isaque, mas também gerou uma bênção que se espalharia por toda a humanidade. Abraão e Isaque se abraçaram, aliviados e gratos. A fé deles havia sido testada, mas agora estavam mais próximos de Deus do que nunca. Abraão não só havia demonstrado sua confiança em Deus, mas também mostrou a Isaque o que realmente significa confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são incertas. Reflexão: a história de Abraão e Isaque nos ensina que a verdadeira fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo vai bem, mas confiar nele mesmo nas horas de provação. Abraão teve a coragem de obedecer a Deus, mesmo sem entender o porquê. E foi essa fé, essa confiança inabalável, que resultou em uma bênção para ele e para todos nós. E agora, eu quero saber de você. O que essa história de fé significa para você? Como você pode aplicar a confiança em Deus em sua própria vida, mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis? Se você gostou dessa reflexão e quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário abaixo. Eu quero saber a sua opinião. Além disso, na descrição do vídeo, você vai encontrar produtos exclusivos que podem te ajudar a fortalecer sua fé. E não deixe de conferir o vídeo na tela final, onde vamos continuar explorando mais histórias inspiradoras e ensinamentos poderosos da Bíblia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua jornada de fé.